eu quero trazer isso que o Senhor tem conversado comigo. Eu vou tomar por base um texto de 2 Reis 5, que já foi até pregado aqui na igreja recentemente, e queria estar conversando com vocês sobre esse texto. Então, a partir do versículo 1, a gente vai até o finalzinho, versículo 27. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria, mas este grande guerreiro ficou leproso. Deixa eu ficar aqui no canto, eu não consigo ler. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita lhe dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu darei uma carta para que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata e 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa fina. A carta que levou ao rei de Israel dizia: com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que o cure da lepra. Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgastes as tuas vestes? Envia o homem a mim e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para me receber, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria sua mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando apenas diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceite um presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permita que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa: quando o meu Senhor vai adorar no templo de Rimom, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Disse Eliseu: vá em paz. Quando Naamã já estava a uma certa distância, Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: meu senhor foi bom demais para com Naamã, aquele arameu, não aceitando o que ele lhe ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa. Então Geazi correu para alcançar Naamã, que, vendo-o se aproximar, desceu da sua carruagem para encontrá-lo e perguntou: está tudo bem? Geazi respondeu: sim, tudo bem. Mas o meu senhor enviou-me para dizer que 2 jovens, discípulos dos profetas, acabaram de chegar vindo dos montes de Efraim. Por favor, deles 35 quilos de prata e 2 mudas de roupa fina. Claro, respondeu Naamã, leve 70 quilos. Ele insistiu com Geazi para que os aceitasse e colocou 70 quilos de prata em 2 sacolas
com as 2 mudas de roupa, entregando tudo a 2 de seus servos, os quais foram à frente de Geazi levando as sacolas. Quando Geazi chegou a Polino onde morava, pegou as sacolas das mãos dos servos e as guardou em casa. Mandou os homens de volta e eles partiram. Depois entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu, e esse perguntou: onde você esteve, Geazi? Geazi respondeu: teu servo não foi a lugar algum. Mas Eliseu lhes disse: você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Esse não era o momento de aceitar pratas nem roupas, nem de cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Por isso a lepra de Naamã atingirá você e seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso, parecendo neve. Esse é um texto, é um pouco longo, mas ele tem toda essa história. E esse texto ele traz algo muito interessante. Ele fala sobre 2 estruturas de autoridade. Ele fala sobre 2 mundos de autoridade. Ele fala sobre uma autoridade terrena e sobre uma autoridade espiritual. Ele fala sobre um reino terreno e sobre um reino espiritual. E sobre essas 2 autoridades, eu queria falar um pouco, mas especialmente sobre a autoridade espiritual, que é a autoridade da igreja. Nós temos essa autoridade, discernir e entender. Veja só uma coisa: a menina trabalhava na casa de Naamã, ela era funcionária, e ela percebeu que Naamã tinha uma lepra. Provavelmente, depois, até lá na frente, ele diz que passaria a mão no lugar. Não devia ser uma lepra muito estendida, muito extensa sobre o seu corpo. Ele devia provavelmente esconder com a roupa, com a armadura que ele tinha, e muitos até não soubessem, mas a menina trabalhava na casa e sabia. E essa menina falou para sua chefe, para sua patroa: puxa vida, se o meu senhor estivesse lá em Israel, o profeta do Senhor o curaria. Aqui nós temos um primeiro nível de autoridade, uma primeira relação de autoridade, que é uma relação de autoridade no trabalho. Tinha chefe e tinha funcionário. Esse é um tipo de autoridade que Deus deu aos homens no trabalho. Há um segundo tipo de autoridade que, quando a gente vê no versículo seguinte, Naamã disse ao rei, para que ele soubesse, a mulher dele teve que falar. Não foi a menina que chegou e falou para Naamã, foi a esposa dele que disse. Um segundo nível de autoridade que nós temos aqui, um segundo tipo de autoridade, é a autoridade da família, a autoridade familiar aqui representada. E o terceiro nível foi quando Naamã conversou com o rei, que é a autoridade de governo. São 3 níveis de autoridade, são 3 tipos de autoridade que Deus deu aos homens: do trabalho, a autoridade da família e a autoridade do governo. A autoridade da família, um pai tem autoridade na sua casa, não tem autoridade na casa do lado. A autoridade do trabalho, um patrão, um chefe, ele tem autoridade nos seus funcionários. Na empresa do lado, do muro, ele não tem autoridade. Aqui na frente nós temos alguns barracões alugados, e tinha uma empresa e tinha uma empresa do lado. O patrão de um não tem autoridade sobre o funcionário do outro. Da mesma forma o rei tem autoridade sobre o seu pedaço de terra e não tem autoridade no pedaço da outra terra. E a gente vê aqui interessante que, para se relacionar com o rei da outra terra, ele teve que mandar uma carta diplomática. Ele enviou uma carta e pediu para que o rei curasse o seu servo. Ele teve que interagir com uma outra autoridade de mesmo nível que ele. E chegou ao rei, e quando o rei recebeu essa mensagem, ele falou: ele está louco, acho que ele quer arranjar algum motivo para gerar uma inimizade entre nós e invadir o meu país. E ele rasgou sua roupa. E essa atitude de rasgar sua roupa é humilhar-se. Ele humilhou-se diante de Deus. E ele falou com a sua autoridade. A autoridade do rei era Deus que estabeleceu. E quando Deus foi informado disso, Deus falou com o seu homem, o profeta. E aqui nós vemos a autoridade espiritual. A autoridade terrena nesses 3 níveis e a autoridade espiritual, Deus falando com o seu profeta. Ele falou: eu ouvi o que foi dito, manda ele para cá.
Manda ele para cá, que ele vai ser curado. Esses 3 níveis de autoridade, essas autoridades, a gente encontra lá em Gênesis 1, 27 e 28. É um texto bem conhecido em que, quando Deus criou o homem, Ele deu algumas funções, algumas atribuições. Ele disse: encher a terra, frutificar e multiplicar. Aqui está a autoridade da família. Ele disse: sujeitai a terra, sujeitai o solo, sujeitai a criação, de forma, sujeite, conforme. Aqui eu trabalho. Trabalha a terra, você vai arar a terra, você vai produzir, você vai plantar, você vai colher, você vai trabalhar o metal, você vai trabalhar a pedra. Sujeite a terra. E o terceiro nível que ele deu aqui foi: governe, domine. Esses 3 níveis só apareceram porque lá no Éden, na criação, Deus deu ao homem. Deus deu essas 3 autoridades ao homem: a autoridade da família, a autoridade do trabalho e a autoridade do governo. E esse texto, quando foi chamar isso, ele chamou esses 3 níveis de autoridade. Ele fez questão de mostrar esses 3 níveis de autoridade em uma passagem só, em um caso só. A menina falando com a patroa, a esposa com o esposo e o general com o rei. E depois o rei com o outro rei. Ficou muito bem claro, Deus colocou claramente aqui, exposto esses 3 níveis de autoridade. E juntamente comparou com a autoridade espiritual. Mostrou essa diferença, trouxe esses detalhes. Nós temos uma outra passagem muito interessante na Bíblia, que nos fala desse encontro dessas 2 autoridades. Em Mateus 8, 5 a 13, nós podemos observar muito bem isso. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. E disse: Senhor, meu servo está em casa paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando, digo a um: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. Digo a meus servos: faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo a vocês a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. E digo: muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, mas os súditos do reino serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dente. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora o seu servo foi curado. É muito interessante a gente ver aqui uma demonstração dessas 2 autoridades. E a grande questão de fé que esse homem teve não foi só fé na cura, foi fé de quem era Jesus. Ele se achegou diante de Jesus. Talvez muitos lá viam Jesus como alguém que curava, e percebiam que Jesus tinha um poder para curar. E quando se chegava a Jesus, pediam para que ele curasse. Jairo pediu para que curasse. Bartimeu, cego, pediu para curar. Muitos pediam para curar porque ele era homem que curava. Esse centurião ele se aproximou de Jesus de uma maneira diferente. Ele falou: eu sou um homem de autoridade, sobre mim há um peso de autoridade, eu respondo a alguém e pessoas estão debaixo de mim, e o Senhor também está. Ele reconheceu a autoridade de Jesus. A tamanha fé dele não foi saber ou crer que Jesus podia curar, foi crer e saber quem era Jesus, e que ele tinha autoridade para curar, porque ele sabia que esse general, que em um campo de batalha, os exércitos que estavam à frente, ele mandava que avançassem, ele avançava. Tocava o chofar, tocava a trombeta, os exércitos ouviam o som e avançavam. Ouvindo a mensagem, a ordem do general, eles agiam. E ele falou: quando essa doença, quando esse mal ouvir a sua ordem, ele vai agir. Ele falou: eu sou um homem de ordens, o Senhor também. O Senhor está debaixo da autoridade do Deus, eu também estou debaixo da autoridade do rei. Assim como eu tenho uma autoridade que funciona, a sua autoridade funciona.
ele não atribuiu a Jesus um poder místico apenas. Ele reconheceu a autoridade de Deus em Cristo Jesus. E Jesus, uau, isso aqui é diferente, ele falou para os discípulos. É diferente. Eles viram, mas ele pediu para curar, todo mundo pede para curar. Isso aqui é diferente. Foi a mesma coisa quando tocaram a veste de Jesus. Jesus falou, alguém me tocou. Ele falou, todo mundo te tocou. Jesus, não, alguém me tocou de uma maneira diferente. Essa percepção de Jesus, quando Jesus, quando a Bíblia nos diz que Jesus tem essas emoções, são passagens incríveis. Jesus falou, uau, olha só que fé que ele tem, maravilhoso isso. Essa autoridade terrena, a gente encontra também, veja como não passa batida essa questão. A gente encontra lá no Novo Testamento, quando Paulo está trazendo luz e nos ensinando sobre as questões. Em Efésios 5 e Efésios 6, ele fala sobre isso. Ele fala, vós servos, trabalhem assim, trabalhem assado, como ao Senhor, vós senhores, vós patrões. Ele está regulando, ele está trazendo luz sobre esse tipo de autoridade. E no mesmo texto ele fala, vós maridos, vós esposas e vós filhos. Ele dá um tratamento para a autoridade do trabalho e dá um tratamento para a autoridade dentro da casa. E mais na frente, ou antes, em Romanos 13, ele fala que toda autoridade foi constituída por Deus. Ele fala que todo magistrado, e depois ele não fala mais em níveis de autoridades diferentes. Em todas as escritas de Paulo, ele nos cita esses 3 tipos de autoridades, que são os 3 tipos de autoridades que nós encontramos nesse texto de 2 Reis, e os 3 tipos de autoridade que nós vemos lá em Gênesis, que Deus deu aos homens. Podemos dizer então que esses 3 tipos de autoridades definem e representam toda a autoridade humana. E nós temos toda a autoridade espiritual. E quando o centurião e Jesus se encontram, novamente nós vemos essas 2 autoridades como autoridades. Jesus já esteve diante de Caifás e também lá na crucificação ele falou, você tem essa autoridade porque eu te dei. Toda autoridade é vinda de Deus. Deus é a origem de toda autoridade. Mas tem autoridade espiritual. E é esse o aspecto que eu quero trabalhar. A gente podia falar muito sobre autoridade na casa, no trabalho, no governo, mas o foco principal é a autoridade espiritual. E o texto de Lucas 10, 12, ele nos diz um pouco sobre essa autoridade, Lucas 10, versículo 12. Podia colocar para a gente? Desculpa, 10 e 19. Eu li errado a minha letra. Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano. Jesus está falando especificamente sobre a autoridade dele, para pisar serpentes e escorpiões, e diz, sobre todo o poder do mal, sobre todo o poder do inimigo. Eu não sei quanto de poder o inimigo tem, eu não sei qual é o tipo de poder que ele tem, mas eu sei que a autoridade que Jesus me deu é superior a esse poder. A palavra diz que o mundo jaz no maligno, que o mal está no mundo, mas seja qual for esse mal, a autoridade que está sobre mim e sobre você, indivíduo, é superior. Por isso que quando Jesus ordenou a doença, ao mal, ele obedeceu, ele saiu. Aqui uma palavra de autoridade, essa, assim como o centurião falava para o soldado, vai, fique, saia, essa mesma autoridade que a Bíblia nos explica, nós temos. E esta palavra, veja, o servo, ele não foi curado pela fé.
Ele foi curado pela autoridade de Jesus. A fé acionou a autoridade de Jesus. Não é a fé em si que curou, porque quem curou foi o poder que estava em Jesus, mas foi a palavra liberada. A fé fez com que o centurião chegasse até Jesus e Jesus falasse: por causa dessa tua fé, eu vou exercer a minha autoridade de curar. Quando o Eliseu falou para o general e pediu para ele mergulhar 7 vezes, ele podia ter falado: não precisa mergulhar. Ele queria trabalhar justamente no coração dele quem é Deus. Mas ele podia ter falado: eu não vou curar você, você não merece ser curado. E ele não ia ser curado. Ele tinha autoridade para isso. Veja que quando a carta chega para o rei, o que o rei diz? Quem sou eu para curar? Ele viu em todo o rol das suas autoridades terrenas e não achou nada a curar. Ele é rei, eu tenho autoridade, mas sobre isso eu não tenho. Eu posso ter autoridade para matar alguém, eu posso ter autoridade para permitir que alguém viva, eu posso ter autoridade para prender alguém, mas eu não tenho autoridade para curar. O rei não tinha esta autoridade, mas o profeta falou: manda que eu tenho. Ele vai saber que em Israel tem profeta, ele vai saber que em Israel tem sacerdote, ele vai saber. Mateus 10, versículo 1, também diz um pouco sobre essa. Mateus 10, versículo 1: chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Essa autoridade para expulsar os espíritos e curar as doenças e enfermidades. Deus nos deu uma autoridade. O general, o centurião, eles tinham autoridade, o rei tinha autoridade, o patrão tem autoridade sobre o seu funcionário. O patrão pode dizer: eu quero hoje, no final da tarde, o relatório de vendas sobre a mesa. E no final da tarde, o relatório de vendas está sobre a mesa. Ele pode falar para um funcionário ou para o seu supervisor: fulano de tal e ciclano, tire desse trabalho e coloca nesse outro que eu tenho prioridade. Ele é obedecido. Esse mesmo tipo de autoridade no trabalho, o mesmo tipo de autoridade que os pais têm com os filhos e diz: você não vai sair hoje, você vai sair. Não tem televisão, não tem internet ou qualquer outra coisa que diga. Qualquer nível de autoridade que nós exercemos é o mesmo nível de autoridade que nós temos no espiritual. Talvez você esteja acostumado a exercer a autoridade terrena e sabe muito bem dizer para um funcionário, para alguém, instruir. Desde quando a diarista vai na sua casa, você fala: quero que você limpe o chão, ou você limpe os vidros. Hoje você não vai mexer na roupa, vai só cuidar dos vidros. E assim como você pediu, é feito. A autoridade, nós sabemos trabalhar a autoridade em casa. Nós sabemos que um presidente, um governador, um senador, ele tem sua autoridade. O policial tem a autoridade. O policial, pela autoridade, ele fala: você está preso, baseado em tal situação, em flagrante, você está preso. E assim acontece. Essa mesma autoridade, essa mesma ação nós temos com relação às forças do mal. Você pode falar para o demônio: você está preso, você está amarrado. Você pode falar para o demônio: saia. Você pode falar para o demônio: fique, mas não tem sentido isso. Não tem sentido nenhum você falar: fique, eu não quero que você saia, esse cara não merece ser libertado. Não tem sentido isso. Mas até isso você tem autoridade. Veja que quando Jesus expulsou os demônios, o que eles pediram? Manda para os porcos. E eles foram. A autoridade é isso. Cada um individualmente tem. Nós temos, eu tenho. Não precisa ser um pastor ou não, um servo, de Deus Altíssimo, um profeta, um apóstolo. Todos nós temos essa autoridade.
E ela não precisa ser, você não precisa tirar, porque eu sou filho de Deus, fui ungido, abençoado, no dia tal eu me batizei. Não, você fala e acontece. O mundo espiritual está debaixo de nós. E eu acho que a gente não entendeu isso muito direito, e nós temos que entender. O que realmente significa? Todo o mal, todo o poder do mal, toda a autoridade que o mal tem está debaixo do menor que se pudesse considerar-se a menor no reino de Deus. Se você se considera o menor no reino de Deus, eu dou uma boa notícia, que você tem poder e autoridade sobre qualquer maior no reino do inferno. E para certas coisas você não precisa nem pedir para Deus, porque Deus já deu autoridade a você. Às vezes nós estamos lá no grupo familiar, na reunião, e algum irmão traz uma questão, uma causa, algo que está o afligindo, traz a igreja que está ali. E nós vamos falar: Deus cura, Deus envia, Deus faz. Deus falou: Deus já fiz, está na tua mão. Fale, ordene. O irmão já fez a oração e já expôs diante de Deus a sua causa. Eu não vou precisar de fazer um memorando para Deus: ó Deus, agora resumindo o que ele disse, nós então pedimos formalmente para que o Senhor faça isso. Já foi colocado diante de Deus a questão. E às vezes o teu coração começa a se mexer, Deus está mexendo em você, aquela indignação, você fala: eu oro, eu falo isso aqui, eu vou declarar, deixa eu declarar isso. Essa dor, essa opressão, esse inimigo que está segurando a tua vida, essa venda que não sai, esse negócio que não sai, isso que não acontece, eu repreendo, vai embora. Essa opressão, essa falta de sono, sai, repreendo, vai embora. Essa intranquilidade, essa questão que você falou do seu filho, eu repreendo em nome de Jesus. Pela autoridade que me foi dada, eu repreendo. Cada um na igreja tem esse poder. Imagine essa igreja ciente desse poder, o estrago que não faz no inferno. Não sai amarrando, não sai expulsando, não sai declarando fim disso, fim daquilo. É uma igreja. Isso revoluciona uma cidade. Uma pessoa faz muito. Imagine centenas e milhares de pessoas cientes de quem são, cientes da sua autoridade. Eu acho muito didático o centurião quando ele fala: eu sou homem sujeito à autoridade, eu mando e acontece. Vai, fica, levanta, abaixa, ele manda. É isso. Você também, eu também. Nós temos autoridade da mesma forma. Mas não é um soldado que está debaixo da nossa autoridade, é um demônio, é o mal. E não importa o que ele está causando, se é uma doença, se é uma dor, se é uma opressão, se é alguém endemoniado, e não importa se são muitos ou poucos. Não importa se é um batalhão que o general está mandando, não importa se é um soldado, a autoridade está sobre. Por isso que nós temos autoridade, o Senhor nos deu essa autoridade. Efésios 6:2 deixa isso bem claro para nós. Efésios 6:2, não, peguei errado. Agora não estou achando aqui, mas o texto nos diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. Veja, a nossa luta não é terrena. A nossa luta não é com a pessoa que nos oferece resistência. A nossa luta é contra os principados e potestades. E nessa luta Deus não nos deixa sem armas. Você não vai entrar em uma luta perdedor. O Senhor dá autoridade e não manda a gente para a luta. Aqui o texto, 12, né?
Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nós estamos em luta. E a luta não é humana, terrena, pessoas. É espiritual, nas regiões celestiais. E por isso a autoridade que nós temos está nesse nível. Mas então, como que fica a relação entre essas duas autoridades? Existe essa autoridade claramente colocada nesses 3 níveis. E como fica essa autoridade? Quer dizer que eu não posso ter uma autoridade terrena? Posso. Eu sou pai. Eu sou casado, tenho minha família. Eu tenho os meus alunos eu tenho autoridade sobre eles. Eu digo, façam um trabalho, eles fazem. Eu digo, amanhã é prova, eles fazem a prova. Alguns passam, outros não. Mas a autoridade está ali. E dentro daquela autoridade da sala de aula, eles têm que me obedecer. Logicamente, como diz a palavra, eu não vou ser pesado a eles. Mas nós temos essa autoridade. Davi não foi rei? Ele não era sacerdote? Podemos exercer e ter essas duas autoridades, mas nós não podemos trocar uma com a outra. Porque a nossa luta não é terrena, é espiritual. E eu vou exercer a autoridade de pai em casa. Mas eu, como pai, eu posso ordenar que a dor do meu filho saia, a doença do meu filho saia, exercendo a autoridade espiritual que é colocada em mim. Como pai, o pai, por mais que ame seu filho, não tem poder de tirar uma dor de cabeça do seu filho. Mas que um pai ame a sua família, ele não tem poder sobre isso, assim como o rei não tinha poder. Mas nós, como pais e como sacerdotes que nós somos no reino dos céus, pela nossa autoridade espiritual, nós podemos mandar embora a opressão no nosso filho e também no filho da vizinha e no filho do vizinho. Ele não tem autoridade espiritual, não tem problema, fala com a gente. É o que o Eliseu falou, manda aqui. Ele vai saber que na igreja tem profeta. Ele vai saber que na igreja tem cura. Ele vai saber que na igreja tem salvação. Podemos ser chefe? Podemos. Mas eu não tenho autoridade sobre o funcionário da outra empresa. Mas a autoridade em mim pode curar o funcionário da outra empresa. Nós temos as duas autoridades, mas nós não podemos misturar. Mas nós podemos exercer as duas simultaneamente. Podemos exercer as duas conjuntamente. 1 Timóteo 2:2. Então, como exercer essa autoridade? A primeira delas é orando. 1 Timóteo 2:2 nos diz justamente isso, que nós devemos orar por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda piedade e dignidade. O versículo anterior, 2:1. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens. E já na sequência ele fala pelos reis. Nós temos que orar pelos homens, de uma maneira geral, pelos reis, pelos empresários, pelos pais, pelos chefes, por todo aquele que exerce alguma autoridade. A autoridade veio de Deus. Só que sem autoridade espiritual, é ela que vai orar pela outra autoridade. Toda a autoridade sobre a terra veio de Deus. Só que nós temos que orar para que eles exerçam a sua autoridade com sabedoria. A autoridade espiritual em nós diz: ore pelo rei, ore pelo chefe, ore pelo pai, ore pelo seu colega pai, pelo seu colega de trabalho, ore pelo seu chefe. Inclusive, se você tem um chefe, você está sujeito à autoridade dele, mas espiritualmente você ora e abençoa o seu chefe. Assim como o texto diz que você ora e abençoa o rei, que você está debaixo da autoridade dele, para que você seja abençoado, para que você tenha uma vida tranquila.
Se você está tendo uma vida um pouco intranquila com seu chefe, experimente orar abençoando a vida dele. E faça a prova dessa palavra, faça a prova desse texto. Mas veja só uma coisa, voltando ali ao texto de Reis. Olha só o que Deus utilizou. Ele pegou uma menina, escrava, e a sua patroa, e isso exemplificou um nível de autoridade. Em seguida, ele trouxe a família, o rei, de um rei para outro rei. Não parece um pouco aquela corrida que tem de revezamento, em que tem um bastão, em que um corre e passa para o outro? Qual foi a mensagem que eles levaram? Deus utilizou toda essa estrutura para nos mostrar uma mensagem. O que a menina disse para a patroa? O que a esposa disse para o marido? O que o general disse para o rei? O que o rei disse para o outro rei? Que ele ficou desesperado. O que Deus disse para o profeta que ele falou, venha? Ele disse, em Israel há cura. Ele disse, na igreja tem cura. Que cura é essa? O que o rei tinha? Veja a descrição do rei, lá do general, lá no primeiro versículo de 2 Reis 5. Ele era comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Trouxe o currículo dele, um ótimo general, mas ele era leproso. Existem autoridades que são colocadas, mas tem lepra. Ele é um ótimo pai, mas administra financeiramente muito mal a casa dele. Ele ama sua esposa, ele ama seu filho, mas ele bebe. Ele tem essa doença, ele bebe e suprime, e quando ele bebe a casa vira uma bagunça. Às vezes ele fica meses sem beber, que maravilha que é, mas quando ele bebe, esqueça. Ele é um bom chefe, ele é um bom empresário, mas ele só nega imposto. Os produtos dele são caros, mas são de péssima qualidade. Mas está lá, ele dá emprego, pelo menos isso. Ele foi um bom prefeito, construiu escola, hospital, mas roubou, que é uma coisa. Ele foi um governador que fez estrada, fez tantas coisas, foi um homem bom, como o pessoal diz. Só que tudo que ele fazia superfaturava, desviava a verba. Nós já ouvimos isso tanto. Ele é um bom pai, mas tem lepra. Ele é um bom chefe, mas tem lepra. Ele é um bom prefeito, mas tem lepra. Ele é um senador excelente, mas tem lepra. Ele fez muito pelo seu povo, mas tem lepra. Na igreja tem cura. Nós temos visto isso hoje, que a lepra de muitos está sendo mostrada. E olha, o que eu vou fazer? Eu vou prender todos os políticos do país. Vai prender todo mundo. Não escapa um. Ah, mas ele foi bom nisso, ele foi bom naquilo. Mas tem lepra. Como vai curar isso? Na igreja tem a cura. A autoridade que está na igreja tem a cura para a lepra. Nós temos que entender isso. Nós temos que orar pelas autoridades, sim, mas também a cura sobre as autoridades. A cura ao pai, vizinho do teu apartamento, da sua casa. A cura sobre ele, sobre aquela autoridade está sobre você. A cura sobre o diretor da sua escola. A cura sobre o teu chefe. Aquele chefe que ele é extremamente, ele é um ótimo administrador, mas ele assedia moralmente todos os funcionários, ele bota todo mundo para baixo. A cura, isso, ele seria um ótimo se não fosse esse tipo de problema. Inclusive ele nem é mais promovido porque ele sabe que ele é um péssimo com as pessoas.
muito bom no seu negócio, conhece tudo, mas ele é terrível com as pessoas, precisa ser curado. A lepra, tem algum tipo de lepra que só você sabe que o seu chefe tem, nem todo mundo percebeu ainda, mas tem alguma lepra que já todo mundo já sabe e já percebe. Na igreja tem cura. Oxalá esse deputado fosse até a igreja. Quem dera esse empresário fosse até a igreja para que ele fosse curado. É essa mensagem que a menina trouxe. E Deus fez com que essa mensagem permeasse todos os níveis de autoridade possíveis que existem sobre a terra, a ponto de chegar no rei e falar: eu não posso fazer nada, eu sou impotente a isso. E o profeta fala: manda para a igreja, aqui a gente faz. Saberá que tem autoridade na igreja. E interessante que depois que ele se banha as 7 vezes no rio, contrariado que estava, fala que a pele dele ficou como de uma criança. Pureza, plena restauração. Como isso é importante. Nesse relacionamento, talvez a autoridade não saiba muito bem como se relacionar conosco. Ele ficou meio decepcionado com o profeta. Ele esperava que o profeta ia chegar, fazer uma roda de profetas ao redor dele, ia passar o terno por cima dele, ia falar: eis que te digo. Ele esperava um espetáculo. O termo que está em voga hoje em dia é esse show, ou o show da fé, né? Mas também pode ser pirotecnia. Uma pirotecnia, fazer um sucesso, um showzaço enorme. Não precisa. Eliseu sequer foi falar, ele mandou um mensageiro conduzir a autoridade dele. O empresário vai e pede: preciso que orem por mim, façam uma prece na sua igreja, aquelas bem compridas, e que Deus abençoe, Deus abençoe. E você fala: não, está abençoado, pode ir, pronto. Às vezes as pessoas querem uma demonstração de poder, mas isso é religiosidade. Não é necessário. Apenas ordene, apenas fale: foi, acontece, foi. Não precisa ter um show para valorizar a posse da bola. Não precisa. Que Deus esteja enviando a cada um dessa igreja pais, empresários, professores, políticos, e que você nessa hora seja simples, não queira falar: eu sou o cara. E que você tenha plena ciência da autoridade que está sobre a sua vida e pronto. Se você quiser, você pode exercitar a obediência dele. Faça isso, faça aquilo. E se ele não fizer, não teve porque não fez. Mas você pode falar como Jesus falou: está curado nesse momento. Você é o portador da autoridade, e você pode determinar como ela vai ser administrada. Se você quer que o cara faça uma gincana para obter, ok. Mas você vai estar falando para ele que foi por um mérito que ele obteve. Inclusive, Eliseu podia falar: vai lá então, banha-se nos rios belíssimos da Babilônia, lá de Damasco. Ele ia pensar que foi o rio que curou ele. Talvez se ele falasse: não, você vai banhar no nosso rio aqui, ia ter fila de leproso lá para ser curado. Não é o rio que cura, não são as 7 vezes que cura, é a autoridade, não é nem a obediência. Porque aquele soldado aquele servo que estava paralítico, sequer foi obediente. Ele estava na cama em algum lugar e mexeu a perna: o que aconteceu? Eu sei que há 1 segundo estava travado, agora não mais. Ele não fez nada para merecer isso. A palavra de autoridade que está em nós, que Jesus nos deu,
sobre todo o poder do mal. Está sobre cada um dessa igreja. Está sobre cada um de nós. Depois que a autoridade foi curada, vocês perceberam qual foi a compreensão que ela teve? Agora eu sei que não existe Deus sobre essa terra senão o que está com esse povo. Tudo o resto que existe é blá blá blá. Agora eu sei que existe Deus e que está com a igreja. Eu sei que essa igreja tem autoridade, mas eu sei que Deus está com eles. O reconhecimento de Deus, ele falou: olha, me lembrei agora, quando eu voltar, o rei vai estar servindo o Deus dele, e eu vou ter que estar junto. Que Deus me perdoe. O que Eliseu fala? Vai, nem esquenta a cabeça com isso. O coração dele estava adorando a Deus. Ele rejeitou todo e qualquer Deus falso que tinha. Quando a autoridade é curada, ela reconhece o senhorio de Jesus. Aquela pessoa, se ela tem uma autoridade, é porque ela recebeu de Deus. Ela já está servindo a Deus. Ela já está executando em nome de Deus, porque ele recebeu de Deus essa autoridade. Ela precisa ser tocada para ser transformada. E às vezes a lepra é o caminho para que ele reconheça a Deus. Às vezes a dificuldade é o seu problema, porque ele vai saber: eu era assim, eu agora sou desse jeito. Se Deus mudou a mim, Deus vai mudar tudo. Ele tem um registro na sua vida, uma história da manifestação de Deus na sua vida. E isso ele vai levar para onde ele quer que esteja. Esse texto, no finalzinho, ele traz um outro personagem, Geazi. O que Geazi disse? O que ele... Lá no versículo 20... Pode colocar para a gente 5:20, 2 Reis 5:20. Ele falou o seguinte: Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: meu senhor foi bom demais para com Naamã, aquele arameu, não aceitando o que ele lhe ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganha alguma coisa. Tem muitas pessoas na igreja que têm feito isso. Tem exercido a autoridade e trazido a cura, mas ele quer ver se ganha alguma coisa. No versículo 26, um pouco mais à frente, veja que interessante. Eliseu não errou quando disse. Olha só o que ele disse: este não era o momento de aceitar pratas e nem roupas. Ele aceitou prata e roupas, mas olha, nem de cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Ele não pediu olival, não pediu vinha, ele não falou bois, não falou nada disso. Ele falou: peraí, eu só pedi prata e roupa. Ele falou: este não era o momento de cobiçar bois, ovelhas, não era o momento de cobiçar uma casa, um carro, um jatinho, um conforto, um relógio, um terno, uma roupa. A autoridade que Deus nos dá não é para o nosso benefício, não é para o nosso enriquecimento. A autoridade que Deus nos dá, ela é para curar, é para estabelecer. Não é a ocasião. Talvez tenha uma ocasião de uma oferta, mas esta não é a ocasião de cobiçar. Infelizmente, muitos homens de Deus têm aproveitado essa ocasião, a gratidão no coração por ter sido curado, para pedir algo.
pedir oferta, pedir dinheiro, para enriquecer. E o que acontece? A lepra toma por inteiro. Não é aquela lepra que vai ficar escondida onde ninguém vê. E hoje, infelizmente, muitos têm visto lepra na igreja. Corrupção inteira. Por quê? Porque tem negociado, tem usado a autoridade e a unção que Deus nos deu para benefício próprio, para ganho. O que Deus nos dá não é para ganho pessoal. É para a igreja. Doa lá para a igreja. Não. Isso tem que ficar muito bem claro. Não adianta curar a autoridade e ficar leproso. Quantos pastores, quantos profetas, quantos líderes estão ficando assim? Muitos têm ficado leproso. E não é só ele, é ele e seus filhos, ele e sua descendência. São líderes e aqueles que seguem têm ficado leproso. A lepra toma conta de pensar que isso é normal, isso é comum. Não é. Esse texto é um texto maravilhoso. Ele nos traz tantas coisas, tantas lições. E a gente vê claramente, há uma estrutura de autoridade sobre a terra. Essa estrutura tem lepra. E a outra estrutura, que é a estrutura que traz cura, mas não pode trazer doença, não pode adquirir a lepra, não pode. A nossa autoridade vem de Deus, foi constituída por Deus. E assim nós temos que executar e exercer. Amém, queridos?